ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem em nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação S.A., programa da Mega Brasil, que em 2023 entra em sua sexta temporada, sempre destacando toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação. E assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. A necessidade de estabelecer um diálogo com as esferas de governo sempre esteve presente na realidade das organizações privadas. Afinal, negócios dependem de inúmeros fatores, entre eles aqueles ligados à legislação, tributações e políticas públicas. Esse processo de aproximação e influência por parte das empresas ganha ênfase ao longo da era da industrialização, quando na Inglaterra surge a expressão lobbying, que buscava traduzir encontros entre parlamentares e nobres britânicos nos corredores, ou nos lobbies, do parlamento britânico antes e depois dos debates parlamentares. A expressão, no entanto, se popularizou com o 18º presidente norte-americano, Ulysses Grant, que, apreciador de conhaque e charutos para encerrar o seu dia no lobby do Willard Hotel, era abordado cotidianamente por diferentes pessoas com todo tipo de reivindicações. No dia seguinte, ao iniciar os despachos na Casa Branca, que fica a 2 quarteirões do hotel, Grant se referia àquelas pessoas como os lobistas do Hotel Willard. Porém, a primeira referência conceitual a esta relação de influência baseada na palavra lobby, como a busca de influenciar decisões políticas ou aprovação ou rejeição de leis pelo poder legislativo, foi feita pelo cientista político Arthur Bentley. Isso no seu livro Processo de Governo, um estudo sobre pressões sociais, editado em 1908. A atividade de lobby, no entanto, acabou desgastada e mesmo rejeitada pela sociedade por conta de diversos escândalos políticos e econômicos envolvendo práticas ilícitas entre governos e empresas privadas, originários nessa relação. Criou-se aí a necessidade de aprimorar esse processo dentro dos princípios éticos que preservassem a reputação das marcas junto à sociedade e aos seus públicos de interesse. Esse processo evoluiu para a atividade de relações governamentais e institucionais. E, por último, a de Public Affairs, que engloba os princípios das duas antecessoras, porém dentro de um modelo sinérgico, com uma visão mais estratégica, reconhecendo a complexidade do ecossistema político e das lógicas que o cercam. Há poucas semanas, a Edelman Global Advisory anunciou a aquisição da Distrito Relações Governamentais, agência com sede em Brasília e com o objetivo de expandir suas operações nesse setor na América Latina. Para comentar esse movimento de crescimento operacional, o Comunicação S.A. recebe Ana Julião, General Manager da Edelman Brasil. Ana, muito obrigado por estar aqui conosco nessa edição do Comunicação S.A. Obrigada pelo convite, Marco. Estar aqui de novo para bater um papo com você. Ana, a Edelman Global Advisor, vamos chamar aqui de EGA, para ficar mais simples, né? Ela aqui no Brasil é também dona da Edelman e da Zeno, que são agências de comunicação que, em princípio, também deveriam oferecer serviços de public affairs aos seus clientes. Então, eu pergunto a você, qual foi a estratégia ou a necessidade de adquirir uma agência focada nesta atividade? Marco, na verdade, a Edelman Global Advisory, ela faz parte da Holding Edelman. A Holding Edelman é que é dona da Edelman e da Zeno no Brasil, e no mundo também dona da Edelman Global Advisory. Então, em termos de marca, é assim que nós estamos organizados no Brasil. A Edelman, como uma agência de relações públicas e de comunicação, já no mercado há 70 anos, no mundo, aqui no Brasil há cerca de 30 anos, sim, já prestava serviços de public affairs, que, como você mencionou, é um ponto de vista
mais ligado à comunicação, a relações públicas, para tratar de causas públicas. E a Edelman, globalmente, adquiriu, em 2021, uma consultoria baseada em Washington, a Basiliana, e então fundou a Edelman Global Advisory como uma empresa parte da holding. O objetivo da Edelman Global Advisory no mundo e também no Brasil é aprofundar essa expertise que a Edelman já tinha de Public Affairs, trazendo para o nosso time especialistas também em relações governamentais de uma forma mais ampla. Então, o nosso objetivo no Brasil e no mundo também com essa aquisição é a de expansão de serviços e a possibilidade de trabalhar oferecendo para os nossos clientes serviços de comunicação, de relações públicas, de public affairs e de relações governamentais cada vez mais integrados. Então, essa é a estratégia que está por detrás dessa aquisição da Distrito. A gente já vinha pensando nesse plano desde o momento do fundamento, da fundação, da Edelman Global Advisory, e aí nós viemos nos últimos meses conversando com parceiros, conversando com especialistas, e nós encontramos na Distrito um parceiro fundamental para esse crescimento e um parceiro muito especial para esse crescimento, porque a gente encontrou na Distrito uma sinergia de valores, de princípios, o empreendedorismo que sempre pautou a Edelman como uma empresa familiar e uma empresa global e a maior empresa de relações públicas do mundo. A gente encontrou uma sinergia também com os fundadores da Distrito, que são o Danilo e o Públio, que criaram essa consultoria há 6 anos e que despertaram o nosso olhar para ela. A gente está falando da EGA, foi criada em 2020, é isso, Leonardo? 2021. 2021. 2021, isso. É uma iniciativa bem jovem, então, né? Reconhece esse ambiente talvez mais favorável a esse tipo de atividade no mundo? A gente está passando por essa transformação agora, não? A gente já vem num ambiente onde os tecidos sociais eles vivem questões cada vez mais complexas. Então, a Edelman no mundo ela também já prestava o serviço de Public Affairs e ela também sentiu necessidade de adquirir uma consultoria especializada em relações governamentais para justamente não só expandir a nossa oferta de serviço, como também aprofundar com cada vez profissionais mais especializados e que já tenham uma trajetória nesse território. Ana, e qual que é o perfil do profissional que atua nessa área de Public Affairs? Ele é mais focado nas questões jurídicas? Ele tem um foco na política? Ele é um jornalista? Como que se compõem essas equipes que tratam especificamente dessa área? Um perfil também diversificado, assim como nós temos na área de comunicação, mas prioritariamente os profissionais que trabalham nas áreas de relações governamentais e também um pouco, por que não, em public affairs, são advogados, são cientistas sociais, são pessoas com formação em relações internacionais. Então, está muito centrado nessas três formações. Uhum. No começo, na abertura do programa, eu lembrava da origem dessa atividade na palavra lobby, que durante muitos anos foi uma atividade, e ainda é uma atividade reconhecida, inclusive nos Estados Unidos, e aqui mais ao sul do Equador, a gente teve um pouco de dificuldade em assimilar essa questão como uma forma lícita. O lobista sempre era visto como uma pessoa um pouco diferente, com atitudes suspeitas ou com reivindicações não muito legítimas. Essa evolução, o lobista, ele existe ainda dentro dessa estrutura de public affairs, ou hoje já essa figura fica um pouco colocada de lado? Como que evoluiu essa questão até chegarmos nesse modelo que temos hoje? A gente precisa realmente diferenciar bem o que é considerado dentro da nossa cultura latina, sobretudo, o que é ser lobista, né? Visto como
um profissional que buscava interferir e não engajar com os públicos, sobretudo com os públicos que estão na liderança do Poder Executivo, do Poder Legislativo. E aí a gente, quando vai avançando nessa trajetória da profissionalização da atividade de relações governamentais, a gente tem realmente um ambiente de muita transparência. No final do ano passado, foi aprovada no primeiro momento na Câmara, mas esse projeto ainda vai para o Senado, por exemplo, a lei que regulamenta a prática do lobby no Brasil. E o grande objetivo dessa lei é fazer com que essas relações sejam cada vez mais transparentes, porque elas são legítimas, né? A gente não pode prescindir dessa relação. Grandes marcas, grandes organizações, grandes empresas, elas precisam ter clareza e entendimento a respeito do cenário regulatório, do cenário legislativo, para que elas possam se posicionar e para que elas possam também estabelecer diálogos legítimos e transparentes com as lideranças desses poderes. Então, por isso que eu acho que a gente caminha justamente nesse caminho, nessa busca da cada vez maior transparência nessas relações. E a gente olhou para Distrito como uma consultoria que vem realmente fazendo a prática de relações governamentais de uma forma bastante moderna, bastante em sintonia com o que a gente entende também, com base em dados, com base em informação, e trazendo estratégia para a mesa, né? Trazendo realmente um ponto de vista estratégico para que a gente possa dar a melhor recomendação para os nossos clientes, porque no final de tudo, Marco, independente de a gente chamar essa atividade de relações governamentais, relações públicas ou de public affairs, que a gente oferece para os nossos clientes e o que os clientes buscam quando eles contratam uma empresa como a Edelman é proteção e promoção da sua reputação. E é isso que a gente sabe fazer muito bem. Muito bem, eu estou conversando com Ana Julião, General Manager da Edelman no Brasil. Falamos sobre a aquisição da Distrito Relações Governamentais, uma agência que tem sede em Brasília e foi adquirida recentemente pela Edelman Global Advisory para ampliar essa atividade e aprofundar, segundo a própria Ana, aprofundar essa atividade em mercados nacionais, especificamente sobre São Paulo, Rio de Janeiro e também na América Latina. Falaremos sobre isso um pouco mais, Ana, no próximo bloco. Então, eu vou pedir licença a você, farei um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação S.A. Até já. Change is coming, there's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in
We're making the world a better place, one day at a time. And the stars right now, the stars right now. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA. Mas antes de eu seguir com essa conversa com Ana Julião, eu quero pedir licença a você, Ana, deixar aqui um lembrete para quem está nos acompanhando, que tem interesse em ficar a par do que acontece no mundo da comunicação corporativa, que siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, e aproveite para assinar também gratuitamente a nossa newsletter diária, direto da redação, que leva até você todos os dias um resumo das principais notícias do setor, os destaques das nossas plataformas de streaming e o alerta para os eventos da Mega Brasil. Para assinar é muito simples, você acessa o portal da Mega Brasil, clica no banner direto da redação, preenche os dados solicitados e, a partir do dia seguinte, você passa a receber a nossa newsletter com as principais notícias do setor diretamente no seu e-mail. Ana, encerramos o bloco anterior falando um pouco desse mercado interno, enfim, atividade no mercado interno, e no anúncio que vocês fizeram da aquisição da nova empresa, se falava numa expansão para os mercados de São Paulo, Rio de Janeiro e latino-americano. Nós vivemos agora um momento de mudança de governo. Acredito que isso tem um impacto nessa atividade, é um momento de acomodação. Você, por favor, me esclareça se é assim mesmo que funciona. Mas eu queria saber como é que vai se dar essa expansão, porque especificamente São Paulo, Rio de Janeiro, se vocês pretendem atuar em outras áreas do Brasil, e se há já de imediato algum mercado internacional, latino-americano, já no foco, já no radar da nova agência. A Edelman, ela tem sede em São Paulo, tem operações também no Rio de Janeiro. Estamos presentes em outras cidades, em alguns outros estados do país, para atender necessidades específicas dos nossos clientes atuais. Temos já uma equipe que já trabalhava em Brasília, mas a gente não tinha ainda um escritório em Brasília. Com a aquisição da Distrito, cuja sede fica em Brasília, tanto a Edelman como a Edelman Global Advisory e a EGA Distrito vão operar nessa sede onde fica hoje a EGA Distrito. A gente está capacitado, e a Distrito já vinha fazendo isso, assim como a Edelman também, a trabalhar em outros mercados fora de Rio, São Paulo e Brasília, trabalhar no território nacional, trabalhando com questões legislativas e executivas também em outros estados para atender às necessidades dos nossos clientes. Isso já acontece dessa forma e agora só vai ser ampliado. A EGA também já existia na Colômbia, no México e na Argentina. Também outros países onde a Edelman opera. A nossa vontade, a nossa necessidade, a nossa estratégia, melhor dizendo, de sempre integrar esses mercados, trabalhando como no sentido de apenas um time, é porque isso favorece muito a realidade de clientes e o atendimento a clientes que hoje têm operações globais, ou clientes que, a partir do Brasil, lideram as suas operações nesses outros países da América Latina. Eu mencionei Argentina, México e Colômbia, mas nós também temos parcerias em outros países, como Peru, Chile, Costa Rica. Então, nós estamos habilitados a prestar um serviço de forma integrada e com o hub, digamos assim, da liderança do cliente, aonde ele estiver. Então, nós temos clientes cuja liderança está baseada no Brasil e, a partir daqui, a gente trabalha essa comunicação e também a área de relações governamentais em outros países e vice-versa. Então, essa expansão da Edelman Global Advisory com a EGA Distrito, baseada no Brasil agora, ela, na verdade, reproduz e segue uma estratégia que nós já temos com a Edelman.
E, Ana, como é que funciona, ou como é que vai funcionar a partir de agora a distribuição logística dessa força de trabalho? A EGA Distrito mantém a sua sede em Brasília e a atuação nesses outros mercados será por meio dos escritórios da agência, vocês vão compartilhar a parte administrativa, como é que vai ser ou ela vai ter vida própria, como que será essa convivência com mais essa marca do grupo aqui no Brasil? A Edelman Global Advisor ela já tem equipe em todos os mercados da América Latina. Então, agora a gente está, na verdade, incorporando mais essa consultoria, a EGA Distrito, que vai operar em conjunto com os países da América Latina, onde nós já operamos. É claro que isso traz eficiência de operação, não apenas para a gente, mas também para os nossos clientes, mas o mais importante é que isso traz um ponto de vista único e traz a possibilidade da gente trabalhar com um discurso único também para os nossos clientes. Vamos falar um pouquinho de continente latino-americano, que ele é bastante complexo, ele está no radar da nova agência, e esse continente, embora ele seja similar em alguns aspectos, como o idioma, na maioria dos países, obviamente, né, Brasil não, mas as realidades sociais e econômicas são bastante distintas. Agora, além disso, é uma região geopolítica com características bastante diversas, com aspectos políticos bastante sensíveis. Diante disso, em que medida cresce o nível de complexidade para a atividade de public affairs no continente, Ana? Como eu disse, a EGA ela já está presente em todos esses países, né? Então, por exemplo, no mercado como a Argentina, a participação, a penetração do serviço de public affairs e relacionamento governamental que já existe no escritório hoje é bastante significativa mesmo. E a gente reproduz na prática de relações governamentais e na prática de public affairs o que a gente já segue na Edelman, que é pensamento global, mas com conhecimento local. E, mais do que tudo, a gente não pode prescindir desse conhecimento local. Então, hoje, quando a gente elabora uma estratégia regional, cada um dos países ele vai adaptar essa estratégia regional ou até uma estratégia global à realidade e às dificuldades, aos desafios de cada um dos mercados. Muito bem, eu estou conversando com Ana Julião, falamos sobre a aquisição da Agência Distrito, Relações Governamentais, pela Edelman Global Advisory, que agora surge com uma nova marca aqui no Brasil, que é a EGA, ou EGA, como disse a Ana, Distrito. Ana, os parceiros um parceiro relevante, você falou que já existe essa presença no nosso continente da atividade de Public Affairs por parte da EGA, mas tudo bem, vocês já estão habituados com governos que ainda estão em exercício. Temos agora uma nova realidade e em que medida isso facilita ou dificulta o trabalho de relações governamentais. A Argentina, por exemplo, que é um importante parceiro econômico, talvez o mais relevante dentro do nosso continente, é um governo que já está em exercício, tem eleições brevemente, mas, enfim, já é um governo com o qual nós já temos relações. E agora o Brasil chega com uma nova proposta, inclusive um discurso que foi apresentado na 50ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, recentemente pelo ministro de Direitos Humanos e Cidadania, o Silvio Almeida, que ele abriu o discurso com a frase que até certo ponto vem sendo recorrente, adotada pelo governo como uma espécie de uma marca, né? O Brasil voltou. Então, como que é esse Brasil voltou? O que significa nas relações governamentais? O que significa nesse ambiente de public affairs? Isso é incorporado também nessas políticas, nessas ações? O profissional de public affairs e de relações governamentais, ele está muito acostumado, assim como também o especialista em comunicação, a navegar num cenário de muitas mudanças, a navegar em meio à complexidade,
porque isso faz parte da realidade global, faz parte muito da nossa realidade latina e Brasil também. Quando a gente pensa numa mudança de governo, como elas são aí frequentes, né, o que traz é efetivamente bastante oportunidade. Traz oportunidade da gente começar a entender quais são os, as necessidades e quais são as orientações básicas que esse novo governo vai trazer, quem são as pessoas, entender como se dão essas relações. E sobre essa frase assim do o Brasil voltou, eu concordo com ela, Marco, porque trabalhando numa empresa global e falando todos os dias com profissionais da Edelman e também clientes de diversos países, é a sensação que as pessoas passam para a gente, que o Brasil voltou, sobretudo, a ser olhado como um país que vai olhar para questões que são importantes no mundo, como a questão da sustentabilidade, da Amazônia, de direitos humanos. Isso certamente traz a possibilidade de novos investimentos. Eu já percebo, muito sutilmente, ainda sem capacidade de quantificar esse movimento, mas eu começo a perceber um interesse voltando cada vez mais intenso pelo Brasil, das empresas, dos parceiros, nossos parceiros globais, quererem entender melhor o que está acontecendo, como é que vai se dar essa nova dinâmica do governo, não apenas do governo em si, mas de todos os atores desse tecido social. Então, eu acho que esse momento de mudança traz oportunidades gigantes para o mercado de comunicação, para o mercado de public affairs e também de relações governamentais. Depoimento bacana, hein, Ana? Interessante. Isso por conta dessa visão globalizada que você tem. Quer dizer, a gente está vivendo, então, um momento de ebulição positiva nessa área de comunicação e de relações internacionais e relações governamentais? A gente está vivendo, sim, um momento de ebulição e a gente está vivendo um momento de curiosidade maior, de interesse. Eu acho que melhor a palavra interesse do que curiosidade, de maior interesse pelo Brasil. Capitaneado, sim, por essa frase que virou comum, o Brasil voltou, né? Então, voltou a pertencer a uma comunidade global que discute temas de interesse para o mundo. Então, o Brasil, acho que voltou, sim, e a gente está junto disso, desse movimento. Olha, essa seria a frase para a gente encerrar a nossa conversa, mas eu ainda tenho uma última pergunta a fazer a você. Como que vai ser a estrutura do board da EGA Distrito no Brasil? A gente está nessa fase agora de transição. Na verdade, o closing desse acordo ele é fechado exatamente amanhã, dia 1º de março. Então, a gente está nesse momento de transição, de aprofundamento, de apresentação de todas as equipes, porque até agora, naturalmente, como você deve imaginar, esse negócio era mantido em sigilo, então poucas pessoas ainda estavam por dentro de tudo que estava acontecendo. E aí agora a gente está mergulhando realmente nessa deliciosa fase da transição, porque é um momento onde você passou a morar junto, né? Se namorou, estava no noivado, e aí agora realmente começou a morar junto, e isso é muito bom. Eu estou muito entusiasmada com tudo que vem aí pela frente. A maneira como a gente organizou essa liderança da EGA Distrito, o Danilo Genari, ele passa a ser o head da EGA Distrito no Brasil, e o Públio Madruga, o head da EGA Global Advisory na América Latina. A gente está trabalhando muito em parceria nesse momento aí de aquisição, de transição, como eu falei, e eu tenho certeza que a gente vai fazer ainda muitas coisas legais juntos. Só para, por exemplo, mencionar isso, a gente ainda não fez nenhum esforço proativo de apresentações, nem de busca de clientes, porque a gente está nesse momento inicial, a gente acabou de anunciar a aquisição e está no momento de transição, mas mesmo ainda sem ter feito esse esforço, a gente já tem diversos clientes da Edelman, que já trabalhavam com a gente há muito tempo, interessados em conhecer melhor a EGA Distrito, terem reuniões em Brasília, aprofundar conversas. E isso é um sinal muito claro para mim de que há aí um caminho de muitas oportunidades.
Sem dúvida, que seja bem-vindo. Então, aprendi aqui a EGA Distrito. Muito bem. Eu quero mais uma vez agradecer a você, Ana, por participar desta edição do Comunicação SA, trazendo essa boa notícia, mais uma agência atuando aqui no Brasil com a qualidade Edelman. Muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Marco. Foi um prazer. Vamos continuar essa conversa sempre. Obrigado a você que nos acompanhou nessa entrevista com Ana Julião, General Manager da Edelman Brasil. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.